Pois é, senhoras e senhores, parece que o Adam Silver agora está começando a ficar preocupado com o fato da NBA estar virando uma liga com vários times, múltiplos times nas duas conferências com intenções reais de tancar. Principalmente após o que o Utah Jazz fez, que ficou deliberadamente, descaradamente ali estampado para todo mundo, ó, a gente vai tancar, a gente pode ganhar desse time? Pode, mas só que no último quarto a gente vai tirar nossos jogadores e a gente vai entregar a vitória para o adversário com o intuito de pegar uma das 3 picks do ano que vem, seja Darren Peterson, seja Cameron Boozer ou seja AJ Dybantsa. E aí, sobre isso, agora o Adam Silver falou, mano, a gente tem que se mexer, não pode ficar assim, e neste vídeo também veio te trazer uma provável solução para o problema de tanque da NBA. Um cara anônimo, estudante do MIT, deu a ideia de fazer uma solução para o problema de tanque das ligas esportivas norte-americanas, e eu vejo que por um lado pode funcionar, mas por outro, pela forma como o draft da NBA foi orquestrado, foi montado, o sistema de picks de 7 anos pra frente e tudo mais, pode ser que não dê certo. A forma como são esquematizadas as trocas também pode ser que isso prejudique muita equipe que não tem nada a ver com o fato de muitas equipes que não estariam precisando estarem tancando neste exato momento. Então a gente vai conversar sobre tudo isso a respeito de todo esse grande esquema que tem por trás da loteria do draft, que inclusive ele é feito meio que a 7 chaves, né? Com pessoas ali responsáveis e teoricamente de confiança, que são ali próximas do Adam Silver, que tem ali a sua credibilidade dentro da liga, mais algumas pessoas que ficam de auditores, né, assistindo ao que tá acontecendo para a legitimidade do que acontece, mas a gente realmente só fica sabendo na hora que é anunciada a plaquinha e é levantado lá quem que é o time que ficou com a top 1. Se você estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, até o final do vídeo você considera se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, já que 40% de vocês aproximadamente não se inscrevem neste humilde canal. Vamos tentar chegar aí nos 80 mil inscritos agora que a frequência aqui do canal vai voltar a ficar boa do balacobaco. Tem apenas mais 2 unidades da camiseta do Dennis Rodman na loja de Trash Talk, link aqui na descrição. Então adquira a sua antes que você perca esse drop e aí só o próximo drop que eu já estou começando a formulá-lo. Eu só ainda não dei nenhum spoiler pra vocês porque eu tô com algumas pendênciazinhas pra resolver, fechou? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E eu vou começar aqui já trazendo pra vocês a década de 2010 do draft pra gente poder conversar sobre algumas coisas que realmente fazem muito pouco sentido. Se a gente lembrar do que aconteceu desse período aqui, ó, de 2010 até 2015 aproximadamente, sim, não é algo muito natural de se acontecer. Porque tivemos aqui o caso de John Wall indo pro Washington Wizards, até aí tudo tranquilo, o Washington Wizards desde essa época vivia oscilando entre boas performances em times ruins e tancando, inclusive tem alguns times que estão tancando parece que eternamente. E outro fato também interessante é que tem muitas equipes que nunca ficaram com uma escolha top 1 de draft, enquanto logo em seguida, após a saída do LeBron James do Cleveland Cavaliers, eles receberam três escolhas top 1 do draft em 4 anos. Isso aqui é loucura. Ah, Guibeira, mas o Andrew Wiggins foi trocado para o Minnesota Timberwolves, porque, né, o Kevin Love foi mandado para o Cavaliers para deixar o LeBron James feliz. E também no ano seguinte, quem pega ali como compensação pela perca de um dos melhores jogadores da história recente, assim, digamos assim, do Minnesota Timberwolves, antes do Anthony Edwards, antes ali daquele período Jimmy Butler e tudo mais, receberam também o Karl Anthony Towns no draft do ano seguinte. Então, essas duas escolhas de número 1 de draft é muito contraditório e é, tipo, bem atrelado ali ao fato do LeBron James ter mudado de time, assim como essas 3 aqui, né, em 4 anos, 3 escolhas top 1 é loucura. Tem aqui a do Derrick Rose também com 1,2% de chance e de ir pro Chicago Bulls e garoto de Chicago e tudo mais. E aí temos por último aí a do Cooper Flag, né, após a troca do Luka Doncic, que também é de fato um pouquinho, né, aqui o Wembanyama, o Spurs estava horrível mesmo, aqui também era uma escolha com baixíssima odd de acontecer o Atlanta Hawks ficar com a top 1, mas aconteceu. Agora a gente não tá vindo aqui pra falar também as conspirações de possíveis manipulações da loteria do draft, né, vamos deixar isso aí em aberto, que a gente só vai vir falar sobre o que eles estão querendo fazer. E aqui tem essa matéria da ESPN muito bacana, que eles começaram citando a respeito de, Zubac, né, recém-contratado do Indiana Pacers, poderia ter estreado na sua equipe nova, mas aparentemente não vai acontecer. O armador Trae Young e Anthony Davis, que chegaram ao Washington Wizards, também foram tirados do restante da temporada regular. Aqui eu até entendo, porque os caras vão querer voltar 100%, mas o Anthony Davis precisava realmente passar por uma cirurgia, enquanto o Trae Young não teve uma lesão tão séria assim dele ficar do restante da temporada de fora. E aí tivemos a presença do Pascal Siakam também no All-Star Game, enquanto os times que estavam se enfrentando, né, o Wizards e Indiana Pacers, somarem 29 vitórias os
dois combinados. Aí temos aqui mais pra baixo que o Zubac ainda poderia ter estreado contra a sua antiga equipe, contra o Clippers, e acabou não acontecendo. Tivemos o Jaren Jackson Jr. voltando a visitar o Memphis Grizzlies em um jogo que marcaria o retorno do jogador pra lá. E aí, em vez disso, o Utah Jazz preferiu bancar o cara. E aí, né, a NBA ficou bolada e falou, então toma $500 mil de multa. Já pra demonstrar aí que o time que está recentemente mais dando a entender que vai tancar e vai forçar essas derrotas, já vai ser o primeiro a tomar uma punição e ficar de exemplo na quebrada. Aqui temos agora eles dando o exemplo de como foi o registro das equipes e como poderia ter ficado o draft de 2025, o draft do Cooper Flag, caso a NBA tivesse seguindo a ordem ali de porcentagens, né, dos times que perderam mais, ó, ficaria o Utah Jazz, Wizards, Hornets, New Orleans e aí por diante o restante dos times. Notem que o Dallas Mavericks não está aqui. E como poderia ficar, né, a chance dos times pegarem a top 1 pick com o novo sistema que a NBA quer implementar. Ficaria Wizards, Raptors, que aqui ficou na escolha de número 7, ficaria Bulls, que ficou na escolha de número 12, aí temos aqui New Orleans Pelicans, Hornets, Trail Blazers e Utah Jazz ficaria em 7º, por exemplo. O Atlanta Hawks tá por aqui também. Vamos agora à sugestão. Aqui, em grande parte a discussão sobre como acabar com o tanking é o foco que tem sido minimizar a importância da derrota. Cada ideia, desde remover a possibilidade de proteger escolhas no meio do sorteio do draft, no caso aquelas escolhas protegidas de 1 a 5, de 1 a 10 e tudo mais, ou até de abolir o draft e nivelar completamente as possibilidades dos times que ficarem de fora dos playoffs, tornaria a derrota menos desejável para as equipes. Sim, os times só precisariam ficar focados em perder um determinado número de jogos até ficar de fora dos playoffs. O que nenhum deles faz, no entanto, é incentivá-los a vencer, mas este plano faz. Atualmente, a ordem do sorteio da loteria do draft da NBA é determinada pelos times que têm mais derrotas ao final da temporada regular. Mas imagine em um determinado momento da temporada regular, digamos durante o All-Star Game, a situação se inverteria. E pelo resto da temporada, as vitórias de um time passariam a contribuir para melhorar suas chances na loteria. Como funcionaria isso na prática? Vamos usar a classificação da temporada passada, foi o que eu expliquei para vocês, que a gente acabou de ver antes de eu começar a ler. O Toronto Raptors, devido a uma tabela de jogos incrivelmente fácil, que nem mesmo fortes tentativas de perder de propósito conseguiriam superar, o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks teriam sido os grandes vencedores. O Toronto subiria da 7ª para a 2ª posição, o Chicago teria subido da 12ª para a 3ª e o Atlanta Hawks subido de um empate da 13ª posição para a 8ª. Por outro lado, o Jazz e 76ers, que tiveram um desempenho 4/24 após o intervalo do All-Star, teriam caído de 1º e 5º lugar para 5º e 12º, provavelmente. Em todas as discussões sobre o tema é justamente esse último ponto tentar criar o melhor produto possível, jogos mais competitivos para atrair mais audiência, e muitas vezes acaba sendo esquecido. Imagine um mundo onde Pacers, Wizards e Jazz se beneficiam ao escalar Zubac, Young, Davis e Jackson na reta final da temporada. Esses times não seriam muito mais interessantes para seus torcedores mais engajados? E enquanto a Kyrie Irving, que segundo Shams Charania foi descartado pelo restante da temporada, sim, o Dallas Mavericks também, que é uma escolha boa, ter um motivo para jogar um pouco com o novato Cooper Flag. E quanto eliminar as discussões que em breve será constrangedora sobre a superestrela do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, que repetidamente diz que quer voltar a jogar nesta temporada, e uma franquia que não beneficia muito mais sem o melhor jogador da sua história. Aqui tem a declaração do Careca. Mas uma coisa que eu notei é que aqui eles não estão dando a solução em específico, estão só deixando meio vaga essa ideia de determinados jogos após um determinado número de partidas jogadas vão contar ponto para ajudar esses times a terem uma chance maior de pegar a pick de número 1. Assim como qualquer outra mudança de regra, os detalhes importam, exatamente. Uma data definitiva precisa ser estabelecida, algumas fontes consultadas pela ESPN definem o prazo final de trocas, no caso ao final da trade deadline, outras no intervalo do All-Star Game, e outros preferiram simplesmente vinculá-las ao número específico de jogos na temporada regular. Se for um intervalo do All-Star, a NBA deveria ajustar o calendário para que todas as equipes jogassem o mesmo número de partidas até a data, né? Ou antes disso, como ele diz aqui. Na última semana, a ESPN conversou com mais de 10 técnicos, olheiros, executivos da NBA sobre a ideia e todos mostraram favoráveis à sua implementação, destacando o impacto real nos incentivos que norteiam o funcionamento das equipes. Alguns, porém, expressaram preocupações e gostariam de abordar. Diz que o Adam Silver, ele inclusive teve uma reunião com os 30 general managers das equipes da NBA para poder tentar decidir isso, ajudar a tentar decidir isso. E aí vemos aqui a publicação do Shams Charania. Diversas fontes com conhecimento da reunião de gerentes gerais nessa quinta-feira, bem como uma reunião do comitê de competição no final de janeiro, disseram à ESPN que os seguintes conceitos foram discutidos para tentar conter o tanking, jogar para perder de propósito. Escolhas de primeira rodada podem ser protegidas entre as 4 primeiras, ou seja, da
da 1 a 4, ou entre as 14 primeiras, o top 14, né? Os mais disputados ali no dia da loteria. Congelamento das probabilidades da loteria no prazo final de trocas ou em alguma data posterior. Ou seja, independente do que o time fizer pós aquilo, mesmo se ele perder mais jogos, ele ficar ali em último, se ele descer da 11ª posição para 15ª, as chances dele não vão modificar. Proibição de uma equipe entre escolher as 4 primeiras escolhas em anos consecutivos e ou após terminar entre as 3 últimas em anos consecutivos. Então, vai tentar incentivar os caras, se você ficar por 3 anos seguidos sendo o pior time do leste ou o pior time do oeste, Washington Wizards, você não vai ficar com a top 1 o que já acontece, né, de forma... Mas tá, vamos continuar. Equipes não podem escolher entre as 4 primeiras escolhas no ano seguinte à chegada às finais de uma conferência. Essa aqui tá tentando counterizar o OKC. E probabilidades da loteria alocadas com base no desempenho dos últimos 2 anos. Ué, mas aí a gente teria uma média, né? E se um time foi mal num ano, por exemplo, San Antonio Spurs foi mal ano passado e tá indo bem essa temporada, na temporada seguinte ia deixar ele medião? A loteria é estendida para incluir todas as equipes que disputam o play-in. O Chicago Bulls gostaria que isso aqui fosse implementado desde que o play-in surgiu, né? Também o Atlanta Hawks e também o Miami Heat. E por último, probabilidades niveladas para todas as equipes da loteria. Isso aqui também é meio loucura, mano. E o cara em questão que eu tinha falado pra vocês que pode vir a resolver o problema da loteria do draft é esse rapazinho aqui, que você está vendo na sua tela, que ele parece um pouquinho com o Lauri Markkanen, mas só que na verdade colocaram o Lauri Markkanen aqui porque o time em questão que está com um tanque mais escrachado assim é o Utah Jazz, né? E esse cara que era um estudante da MIT, jogador de hockey também, recebeu até esse prêmio aqui que ele fez implementar esse sistema de anti-tanque em uma liga profissional norte-americana, que é a Liga de Hockey no Gelo Profissional Feminina, que já tá acontecendo já acho que desde 2024. E eu vou explicar aqui pra vocês. Mano, o nome desse rapaz é Adam Gold e ele foi o criador do plano de ouro, o The Gold Plan. Gênio, que é um sistema para utilizar matematicamente os resultados dos jogos para poder que os times tenham incentivos de ganhar partidas em um determinado momento da competição. E a tese dele foi apresentada em 2012, né, para ele poder se formar, e a parada já foi implementada alguns anos depois por uma liga profissional. O sistema funcionaria de tal forma, mano, que uma vez que um time matematicamente já estivesse eliminado dos playoffs da competição, como por exemplo New Orleans Pelicans, como por exemplo Utah Jazz, como por exemplo Washington Wizards, também tá forçando um tanquezinho, quando essas equipes matematicamente ali já estivessem incapazes de retornar ao playoff direto, vamos colocar, faltando 15 jogos, imediatamente começaria a valer o que eles chamam de draft por ordem de pontos para todos os jogos que restassem da temporada regular, sendo cada jogo que esse time específico, por exemplo o Jazz ou por exemplo o Washington Wizards ganhar, eles ganhariam 3 pontos. Cada vitória num overtime seria 2 pontos, cada derrota num overtime seria 1 ponto e cada derrota 0 pontos. Aí com base nesses times, né, que ficaram de fora dos playoffs, o que pontuou mais vai ficar com a top 1 pick, enquanto o que não pontuou nada, que acabou perdendo todos os jogos, vai ficar com a pior pick da loteria ali, das primeiras 14 escolhas do draft desse ano. Porque a ideia era que evitar os times tancassem nos finais das temporadas, tornando o produto mais interessante e atraindo novamente o público para voltar a assistir, mesmo aqueles times que são menos agradáveis aos olhos, para que eles pudessem jogar pelo menos as partidas como quem tem alguma coisa valendo no final da noite, sabe? Tipo, o OKC vai jogar contra o Utah Jazz tá claramente eliminado já da pós-temporada. Mas agora o Utah Jazz tem um motivo pra performar bem, ou pelo menos tentar forçar uma prorrogação, porque ele vai subir as suas chances de pegar uma escolha boa no draft do ano seguinte. Quer dizer, o draft do final da temporada, né? Porque são 2 anos da temporada, vocês entenderam. Como, por exemplo, no último draft que tivemos de hockey, o pior time da temporada ficou com a segunda escolha do draft daquele ano. Ou seja, times que são genuinamente ruins não estão totalmente em desvantagem nesse novo plano. E aí, por último, colocam aqui que a ideia do Adam pode realmente ser algo semelhante ao que a NBA está buscando de solução para resolver esse problema de tanque. Porém, tem apenas um defeito que, na minha cabeça, o plano do Adam não vai servir para a NBA, porque as negociações em escolhas de draft perderiam muito valor. Exemplo, um time que vai ter piques valiosas de draft pro ano futuro, pro ano seguinte, como por exemplo a do Pelicans esse ano. O Atlanta Hawks fez a negociação sabendo que essa pique do Pelicans tinha uma grande chance de ser uma pique boa, que o Pelicans não ia conseguir resolver o problema da franquia com o Derek Quinn, por mais que o Derek Quinn possa ser um baita prospecto para os anos seguintes. Ou seja, o Pelicans de uma forma ou de outra iria acabar entregando a top 5 pique desse draft seguinte na mão do time do Atlanta Hawks. Tanto que os caras tiveram que confirmar a validade dessa negociação com a NBA antes de fazer. Aí agora vamos colocar essa projeção para esse plano Gold, né, do Adam Gold. O Pelicans, mesmo perdendo
perdendo de propósito pioraria as chances do Atlanta Hawks ter uma escolha boa. Deu pra sacar? Então as negociações envolvendo picks futuras de draft teriam menos valor na hora de trocar um jogador, na hora de mandar um cara pra outra equipe. Tipo, as escolhas do Golden State Warriors na era pós-Curry, elas têm um valor de mercado absurdo. Agora as escolhas de draft na era pós-LeBron no Lakers já não tem um valor tão brabo assim por causa do Luka, tá lá. E assim por diante, sabe? Esse tipo de negociação acabaria tendo um peso muito diferente e algumas equipes só começariam a jogar realmente de fato. Pô, vamos tentar competir agora nesse período que conta ponto pro draft, caso a pick desse ano em questão fosse deles mesmo e não de algum outro time. Por isso que eu acho que tem que colocar muito na balança. Mas no geral, esse tipo de sistema vem para tentar fortalecer, sempre eles buscam modificação. A NBA não é uma liga que segue estagnada em suas culturas, digamos assim, em suas regras, assim, como se elas nunca fossem imutáveis. Eles sempre estão abertos a tentar melhorar o produto que eles estão entregando ao público, e sempre de uma forma onde eles tentem deixar mais transparente e justo para todo mundo. Só que no caso do draft, para poder essa implementação começar a contar como algo estável, mudaria um período assim na minha cabeça de 10 anos de liga. Tipo, durante 10 anos o draft seria algo completamente caótico. Times que fizeram trocas já um futuro um pouco mais estável com as picks de outro time que vai ser projetado para ser ruim. Ah, tal pick tem uma validade maior. Pô, isso aí você esquece. Agora, enquanto times como o Oklahoma City Thunder, ele seria um pouco mais prejudicado, né? Conseguiria adicionar menos talento, apesar que os caras não têm necessidade agora no curto prazo, mas quem sabe no futuro, né? Quem sabe se eles vão ter problemas financeiros com o Jalen Williams, com renovação do Chet, com conseguir pagar todo mundo, todos os role players vão conseguir reassinar quando a rapaziada começar a querer um contrato maior, entende? Então, tem muitos prós e contras. E principalmente no curto prazo, eu acho que o Adam Gold, né, o The Gold Plan não funcionaria como planejado. Mas no médio para longo prazo seria algo muito interessante. E eliminaria de vez, tipo assim, times como o OKC receber uma top 1 pick, ou top 4 pick, né, de acordo com aqueles adendos que também o Shams Charania deixou claro que poderiam vir a acontecer. Enquanto isso, os times seriam muito mais conservadores, a gente pode dizer assim, na hora de incluir escolhas de draft em negociações. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, eu quero saber o que você acha aqui nos comentários. O que você acha desse sistema de Gold Plan para salvar a loteria do draft, para salvar o draft da NBA, que agora tá todo mundo falando muito sobre esse problema de tanking? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o sininho ativo para receber tudo em primeira mão e deixar aquele likezão forte, que vai estar ajudando demais o canal. Se quiser ajudar mais diretamente, você pode entrar para o clube de membros por apenas R$2, vai estar fortalecendo muito também, ajudar a manter esta máquina funcionando. E se você quiser adquirir uma camiseta da loja Trash Talk, temos as duas últimas unidades, viu, do Dennis Rodman. Acesse loja Trash Talk aqui na descrição e adquira a sua já. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e falou!